Estamos analisando a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, agora no artigo 5º. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 5º. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Então aqui, o artigo 5º trata de uma parte da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro referente à interpretação da norma, né? Então aqui consagra que essa norma deve ser interpretada pelo juiz, né? Ou seja, na aplicação da lei, ou seja, quando o juiz for aplicar aquela lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Trata então da interpretação, da busca do alcance e o sentido daquela norma. Ou seja, não pode ser confundido com integração, que é preencher uma lacuna que está prevista no artigo 4º, né? Então, aqui há uma atividade interpretativa, é a atividade de buscar o sentido, buscar o alcance de uma norma que já existe, né? Na integração, né, visava preencher uma lacuna de uma norma que não existia, né? Enquanto que na interpretação é alcançar, é atender e buscar o sentido daquela norma que existe, né? Então esse artigo 5º ele traz aí toda uma interpretação que deve ser respeitadas, né, os fins sociais a que se dirige aquela norma e também que toda interpretação ela pode ser ou sociológica ou teleológica, entre outros termos, né? Toda interpretação ela deve ter presente o impacto que essa norma terá em uma comunidade, em uma sociedade determinada, né? Então temos aí, existem várias formas de interpretação, né? Ao realizar uma interpretação da norma, nós podemos chegar a um resultado ampliativo, um resultado restritivo ou um resultado declarativo. Na interpretação ampliativa, temos que a norma que diga respeito aos direitos individuais, por exemplo, no artigo 5º da Constituição, ou sociais, artigo 7º da Constituição, elas devem ser interpretadas de forma ampliativa. Então, interpretação ampliativa é ampliar os efeitos, né? Também temos interpretação declaratória, né? Por conta aí, por exemplo, do princípio da legalidade, as normas de direito administrativo elas possuem uma interpretação declaratória, né? A interpretação restritiva, né, são normas que estabelecem privilégios, sanções, renúncia, fiança e aval devem ser interpretadas de forma restritiva, por exemplo, né? Então, a norma ela pode ser ampliada ou ela pode simplesmente declarar algo, né, que está vinculado àquela norma, ou pode ser interpretada de modo restritivo, ou seja, restringir a casos específicos a aplicação daquela norma, né? Como podemos ver, por exemplo, no artigo 819 do Código Civil, que diz, né, a fiança dá-se-á por escrito e não admite interpretação extensiva, ou seja, na fiança aqui não se admite interpretação que estenda aquela aplicação dessa norma, né? Temos a súmula, por exemplo, 214 do STJ, né, em que diz que o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu, né? Então, o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de um aditamento ao qual ele não concordou, né? Temos também a chamada interpretação integrativa, né? Na vigência de um contrato podem surgir certas situações, né, que são imprevistas pelas partes e, portanto, que elas não serão solucionadas através de uma simples interpretação das cláusulas daquele contrato ou disposições daquele contrato, né? Então, nessas situações passa a existir então uma atividade psicológica e psíquica, né, diferente da própria hermenêutica, né? Surge a interpretação integrativa ou integração propriamente dita do contrato, né? Interpretação integrativa do contrato. Na interpretação integrativa, mesmo havendo pontos omissos do contrato, a intenção dos contratantes ela deve surgir da ideia geral, ou seja, do espírito daquele contrato, obedecendo aí os princípios da boa-fé, dos usos sociais, do que já foi cumprido pelas partes. Então, o intérprete ele poderá concluir de acordo com as entrelinhas daquele contrato, o que for desejado pelos contratantes, né? Então, exemplificando, né? Se os contratantes estabeleceram para os parcelamentos, né, pagamentos parcelados, um índice de correção monetária, e esse índice deixou de existir, o intérprete ele pode encontrar outro índice que seja substitutivo, né, ou então algum próximo daquele que deixou de existir, para ser aplicado naquele contrato, ainda que assim não esteja expressamente declarado naquele contrato, né? Porque aqui a equidade, o princípio da boa-fé, eles vão reger esses contratos e determinar aí que não haja enriquecimento ilícito ou injusto diante da desvalorização da moeda
e etc. Então essa é a interpretação integrativa no âmbito dos contratos. Então o artigo 5º, né, é bem claro, é uma norma dirigida especificamente ao juiz, né? Quando for aplicada a lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige, ou seja, o juiz tem que estar atento às consequências sociais daquela norma, né, e qual a finalidade daquela norma, né, tentando entender o que se pressupõe dessa norma e as exigências do bem comum, ou seja, tudo aquilo visando aí algo que seja interessante para a sociedade, né, ou seja, buscando uma interpretação que tenha um alcance, que tenha um sentido, que seja benéfico, que atinja o fim social daquela própria norma. Então esse é o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.